Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma boa conversa para você que está sintonizado aqui na Prever FM e hoje tem muita história de jornalismo para falar. O nosso convidado, um dos mais lendários repórteres e jornalistas aqui de Botucatu, Kiko Cutter. Tudo bem, Kiko? Boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Radar. Bom dia, Quinteiro. Eu que agradeço, né? Estar aqui mais uma vez na Prever. Vamos bater um papo, conversar sobre jornalismo, sobre outros assuntos, cultura, carnaval. O Kiko já foi de tudo, né, Kiko? Você foi carnavalesco, você foi jornalista, repórter policial. O que mais te deu prazer na vida em todos esses anos aí? Porque você fazia tudo ao mesmo tempo, né? O jornalismo é muito fascinante, né? Ele dá pra gente uma situação muito legal do dia a dia, o imprevisto, mas o carnaval também. O carnaval é uma coisa que me fascina muito, porque eu são 40 sambas enredos que eu fiz em Botucatu, para várias escolas. São 40 sambas enredos gravados, né? Então o carnaval é uma coisa que dá mais satisfação em mim, porque você vê que a gente que escreve o enredo, você vê o que você escreveu, né? Tá lá desfilando na rua, transformado em alas. Então é uma satisfação especial, porque o jornalismo já é profissional, né? Agora o carnaval não, o carnaval é uma coisa mais de coração mesmo, mais de sangue. Eu adoro samba, né? O que veio antes na tua vida, o carnaval ou o jornalismo? O jornalismo. Tá. O jornalismo. Eu comecei, faz 50 anos que eu faço jornalismo. 50 anos? 50 anos, passou dos 50 anos. Você não tá cansado, não? Muito. A gente bateu esse papo fora do ar falando sobre... Mas então, o que acontece assim, parece um vício mesmo, não vai. Você consegue parar. Por exemplo, agora deu um tempinho na tribuna de Botucatu. Eu tô na tribuna de Botucatu, né? Eu dei um tempinho. Mas já dá aquela coceirinha de novo de voltar. Então parece que o jornalismo é um vício. A gente tira férias só, né, Kiko? Tira férias e a gente acho que é o único profissional que nas férias trabalham. O jornalista também trabalha nas férias. Se ele vê alguma coisa, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue. Quando eu saio de férias, eu tenho que sumir de Botucatu. Isso. Se você ficar em Botucatu, eu tô trabalhando. É verdade. E parece que tá na gente isso, automaticamente, né, Kiko? E na rua. Você tá na rua, por causa da profissão, a gente conversa com muita gente, conhece muita gente, tem amizade com muita gente. Então, na rua, você já não tem como. Se acontece alguma coisa, você viu aquele negócio que aconteceu lá, você viu. Então, a gente é 24 horas, não tem jeito. Como é que começou a tua carreira no jornalismo, Kiko? Foi quase por coincidência. Década de 70. Mais ou menos. É quando eu, numa conversa informal, eu fui no jornal Folha de Botucatu, que era da Catarina Miller. Eu queria publicar eu não lembro bem o que era. Era um conto meu. Eu queria fazer um tipo de conto. E eu comecei a fazer. E deu muito certo. Muito certo. Aí, só que não tinha foto, não tinha nada, né? Era uma coisa arcaica, vamos dizer, quando fazia jornalismo antigamente. Para quem não sabe, quem entrar numa gráfica de jornal daquela época era terrível, era tudo, né? Tudo na maior simplicidade possível. E eu fiquei um tempo na Folha de Botucatu com a Catarina. Aí depois o Cídrigo Menegon me convidou para ir para o Jornal de Botucatu. E no Jornal de Botucatu eu fazia parte, depois que o pessoal ficou sabendo, né? Eu fazia parte de uma coluna chamada Sentinela. Você ficou tempo no... Fiquei tempo. E essa coluna Sentinela brincava com muitas pessoas. Ela era uma coisa bastante política, vamos dizer assim, né? Então a gente brincava muito com a política. Tipo um mala direta que você fazia isso, também. Era tipo mala direta. E também tinha
as reportagens normais do dia a dia, né? Uhum. Mas o que batia lá mesmo era o Sentinela. O Sentinela foi uma coisa que marcou o Botucatu. E eu tinha toda a liberdade do mundo para fazer. Eu chamava ele de Cidraco, né? Ele falou, só faz o que você quiser, escreve o que você quiser e o problema que der eu assumo. Mas as pessoas sabiam que era você que escrevia ou era a autoria do jornal? Não, no começo era a autoria do jornal. Mas depois o pessoal já sabia, né? A gente, por exemplo, eu ia na Câmara Municipal, aí o pessoal falou, Kiko, pô, não sei o que daí, porque era assim, tinha uma novela chamada Que Rei Sou Eu. Rapaz, essa é antiga, hein? Pois é, olha só. E tinha o Rei Farsante lá. Isso, então... Olha, entregando a idade aqui, ó. E eu fazia essa brincadeira colocando nos vereadores da Câmara, né, alcunhas lá do Que Rei Sou Eu. Os personagens lá. É a Vanoli, sabe, tinha... Tinha um monte nossa, o pessoal ficava bravo quando a gente ia na Câmara, Kiko, mas... Pô, não faz isso, cara. Põe meu nome, põe no meu nome normal. Pode pôr meu nome, mas põe meu nome normal. E a gente fazia essa brincadeira. Nossa, era muito gostoso. Era muito gostoso porque o pessoal esperava o Sentinela. E também tinha outra, essa eu contribuía, que era a Boca Pequena, chamava Boca Pequena. Também na área política, né? Porque eu fazia essa política. Depois que eu comecei a fazer a polícia, aí eu teria que fazer polícia lá quando saí do Jornal do Botucatu e fui pro Correio da Serra, que na época tinha 4 sócios, era o Pedro, era o Sakai, era eu não vou lembrar agora tudo, Marcos Ferraz, o Gervásio. Então era um grupo de pessoas que fundou o jornal que viria a ser depois do Diário da Serra. Isso, e o Correio da Serra veio para reformulou, né? Foi um jornal colorido, em Botucatu, muito bonito, muito bem feito, saiu uma vez por semana, mas era muito bonito. E esse jornal depois chegou, e eu participei de todas as transformações do Correio. Correio, depois foi bissemanário, depois foi trissemanário, depois foi diário. Eu estava no jornal em todas essas fases. Todas as transformações. Passei por todas. E que não era simples, né, Kiko? Não, era duro, porque ninguém estava acostumado a ler jornal. Por exemplo, eu saí do Jornal do Botucatu uma vez por semana. A Folha do Botucatu uma vez por semana. Você até lia jornal, mas era Folha, Estadão. Exato. Tinha. E não tinha como. E o Correio da Serra veio para brigar com isso, para fazer com que o povo, a população botucatuense aderisse ao jornal. E aconteceu, aderiu. Tanto é que o jornal cresceu bastante, né? Ficou conhecido. Só que depois aconteceu esse advento da internet, que exterminou praticamente com jornais. O jornal impresso, né? Com o jornal impresso. Hoje ainda tem, Folha de São Paulo, Estadão. Mas tudo desse tamanhinho, né? Mas diminuiu pra caramba. O jornal, eu vi o Estado de São Paulo esses dias, eu falei, caramba, parece um gibi. Parece, como é que fala aquele, que era aqui de Botucatu, o próprio Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade era pequenininho. Eu trabalhei no Jornal da Cidade. Tabloide, né? Que era o... Tabloide, tipo tabloide. Técnico. Voltando na coluna Sentinela, quem que você mais pegava no pé de político aqui de Botucatu? Você viveu uma época que a política fervia, né? Quem é mais novo aqui em Botucatu pensa que ferve alguma coisa na Câmara, não imagina o que era antigamente, com discussão de alto nível, né? Mas era na época de Progresso Garcia, os Minicucci. Eles não pegavam no pé de todo mundo. Por que a gente ia na Câmara? Porque quando eu falei que eu ia na Câmara para pegar beliscar alguma palavra do vereador, alguma coisa de bastidores. O que eles ficavam bravos? Assim, normal, era coisa de bastidores, né? E a gente brincava muito com isso. Quem que pegava mais ar ali? Quem que ficava mais irritado? Ali tinha... Quem que perdia estribeira ali? Todo mundo. Quer dizer, levava até na brincadeira. Mas pedia pra gente, Kiko, vai com calma. Eu pegava muito no pé do Zardão. O Zardão era meu amigo pra caramba, era parceiro meu de truco. Pai do Lelo Pagani. Pai do Lelo Pagani. Oswaldo era o meu parente de truco.
Oswaldão Pagani. Oswaldão Pagani, a gente jogava truco junto da associação um tempão. A gente, todo final de semana a gente ia jogar truco lá. E eu pegava no pé dos Vardão, mas Vardão sempre. Porque os Vardão, eu chamava os Vardão assim, um amigo de sempre, porque no santinho dele, Oswaldo Pagani, um amigo de sempre. Então eu brigava muito com ele com isso aí. Mas era divertido, gente. Era divertido. Ó, você quer ver um negócio da Câmara aqui? Que deu um rolo danado? Foi a época que eu fiquei sabendo de primeira mão daquele aquele famoso caso do Cordeirinho que foi levado na Câmara. Rapaz, essa é lendária, hein? Lendária. Tem gente que não conhece essa história. O prefeito era o Jamil. E tinha um pessoal da Câmara que era a favor do Jamil. Os Cordeirinhos. E tinha realmente a oposição. Aí na oposição tinha Arthurzinho, tinha o Hélio Masquete, tinha o Caçama, enfim. E o Hélio Masquete cismou de querer levar um cordeirinho na Câmara para simbolizar a turma da situação. Quer dizer, que era tudo cordeiro ao prefeito. E ele levou um cordeirinho na Câmara. Um animal vivo. Um animal vivo. E quando ele falou pra mim, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou levar um cordeirinho na Câmara. Eu falei, louco, você tá maluco? Falei, não, ele levou, cara. Ele levou um cordeirinho na Câmara. Quase que a turma pediu a cassação dele. Porque o Masquete era assim, né? O Masquete brincava muito com ele também, com o próprio Foguinho, Ademir Pelícia. A gente brincava muito com os vereadores. E alguns, né, claro que não. E esse lance do Carneirinho aí ganhou repercussão regional. Você imagina se fosse nos tempos de hoje, com rede social, isso aí ia percorrer o mundo, né? Você tá maluco. Porque naquela época, né, pouca gente comparecia na Câmara, como é hoje. Hoje também não vai muita gente na Câmara. Então o pessoal hoje pode assistir de casa. Naquela época, não. Então, naquela época, quem divulgou isso foi a gente, né? O que era mais gostoso essa época, cobrir política, né? Cobrir prefeitura, cobrir Câmara. Muito gostoso. Tinha muito mais conteúdo, gostoso, né? Tem muito mais conteúdo hoje, por exemplo, vamos pensar hoje. Na minha área que eu me especializei, para ficar bem, na área policial. Eu ia nas delegacias, nas operações policiais, a gente sempre estava junto. Hoje a gente recebe praticamente pronto. Então, só que assim, para mim, que eu sempre fui aquele repórter. Cara de estar no fato, do tirocínio. Eu gostava dali e conversava com os marginais. Eu queria a opinião deles, porque nossa profissão é essa. Tem que ouvir os dois lados. Se o cara cometeu o crime, é o problema dele. Eu não sou juiz, eu sou repórter. Então eu tenho que dar voz a ele também. Até a Suzana Richthofen foi julgada por tudo que ela fez e quase que ela é absolvida, foi 4-3. Você imagine. Então, todo mundo tem direito à defesa, mesmo que seja culpado. Como é que era? Tem algum fato que você lembra de ter batido papo com um bandido? Algum fato? Alguma coisa que você não esquece? Muitas vezes. Uma coisa que marcou bastante foi uma entrevista que eu fiz com o Vanderlei Soares da Silva, Delei, que ele era cotado como o maior traficante da cidade. Todo mundo tinha medo dele. Então eu fiz a entrevista com acompanhado do advogado, claro, né? Mas ele estava preso e ele aceitou dar entrevista porque era para mim. Né? Ele falou, só dou entrevista se for pro Kiko. Pro Kiko. Nesse aspecto também essa foi brincadeira. Teve uma correição na cadeia pública de Botucatu, eu não lembro, tava o delegado, na época era seccional. Aliás, regional, desculpa, seccional é hoje, né? Regional era Roberto Melaníbal. Então veio o juiz corregedor. Década de 90, mais ou menos. Isso, veio o juiz corregedor, veio, claro, os delegados de polícia, veio o representante da Secretaria de Estado e nós fomos acompanhar a visita que eles faziam para a cadeia. E a hora que nós chegamos no corredor, tá todo mundo aquela multidão de gente. Aquela muvuca. E o Jacaré, era um jacaré muito conhecido no meio dos policiais, né?
Ele gritou lá de lá, Kiko, como é que você tá? Cheio de gente. Jacaré era bandido. Nossa, tava preso. Tanto é que depois ele acabou mataram ele. Então tava lá, muita gente, todos delegados, corregedor, tá todo mundo ali e o cara gritando pra Kiko. Que o Kiko é amigo do Jacaré. Então, o Jacaré foi Liberato, como é que ele chama? Fernando Liberato, parece. Acho que não lembro o nome dele, mas é conhecido como Jacaré. Você falando hoje ainda, você falar, por exemplo, o Dr. Paulo Bucchiani, que é grande amigo da gente, né? Dr. Paulo Bucchiani, que conheceu também o Jacaré, o Dr. Celso Olindo, então os delegados mais antigos de Botucatu, os mais antigos, lembram do Jacaré, porque ele era uma figuraça, entre aspas, no mundo do crime. Que ele comandava mesmo. O famoso bandido simpático. Ele era simpático e comandava. Bandido popular. E comandava. E ele tinha tudo quanto é tipo de crime nas costas, né? E no meio daquele todo um monte de autoridades, o cara gritando meu nome lá do outro lado. Eu não tinha como disfarçar, né? Só fiz assim. Toma, tá bom, Jacaré? Fiz um polegarzinho pra ele. Enquanto o Kiko bebe uma água aí, e tem muita história para contar ainda na área policial, daqui a pouco eu volto na área política. Olha, quantas vezes você já encontrou aquele carro que você queria e pensou, depois eu volto, vou pegar o carro, mas depois eu volto. Daí quando voltou, o carro já não tá mais lá. Então não deixe isso acontecer de novo. Aproveite a missão Carro Novo da F Automóveis e da DN Motors no Panorama Mall, ao lado da Cobase, em frente à Van. Uma ação especial com veículos selecionados, condições exclusivas, avaliação diferenciada no seu usado e facilidades para você conquistar o seu próximo carro, tá? Mas atenção, essa oportunidade é somente para sexta agora, sábado e domingo, tá? Dias 17, 18 e 19. E os melhores negócios acontecem para quem chega cedo, para quem chega primeiro, tá? Missão Carro Novo, a F Automóveis e DN Motors com apoio do Banco BV. É a oportunidade de você comprar o seu carro novo neste final de semana. Vou repetir, sexta, sábado e domingo. 12:17. O nosso convidado é o Kiko Cutter, falando sobre jornalismo, carnaval. O Kiko, você lançou livro, né? Você conseguiu colocar todas as histórias num livro? Não, tinha muito. Ficou muitas histórias para trás, né? Mas você lançou um só. Por enquanto, eu tenho outro praticamente engatilhado. Pronto. É engatilhado, mas eu não faz tempo já que tá praticamente pronto, mas ainda tô pensando em. Tem uma passagem no seu livro do meu pai que ele ficava chutando o bandido debaixo da mesa. Como é que foi isso daí? Teu pai tem uma com ele que eu vou falar para você. Tá no livro. A gente foi fazer uma reportagem, o Lula. Não era presidente ainda. Não, tava em campanha. O Lula chegou de avião aqui e nós fomos lá junto. Cobrir no aeroporto lá. E eu fui do lado só para conversando, né? Aí ele pegou e falou, Kiko do céu, tô com uma dor de barriga. Você tá brincando? Eu falei, Quinteiro, aguenta firme. Segura aí. Segura a coisa aí. Ai, rapaz, não tô aguentando. Eu sei que de repente o Quinteiro sumiu. O Lula chegou? O Lula chegou, eu não lembro, eu não lembro se ele tava na entrevista coletiva. Eu só sei que vi ele depois. Daí ele falou assim, eu fiz uma arruaça, não é bem termo arruaça que ele falou. Eu fiz uma arruaça no banheiro. Eu falei, Zé, porque o Zé era uma pessoa fantástica, né? Quem conheceu ele pessoalmente, ele só pensava que era goleiro, mas não, né? Mas ele era um cara fantástico, cara. Você tem um sangue na veia aí que é fantástico. Por isso que eu tô aqui. Puxei dele, óbvio, né? Mas como é que é a história dele chutando o bandido debaixo da mesa? O bandido começava a gritar. Daí depois que você notou que era meu pai que ficava chutando a canela do bandido? Porque a gente quando ia às vezes numa delegacia, então não ia um só. Então às vezes juntava 4, 5. E teu pai estava ao vivo. Porque é rádio. Nós não. Hoje, por exemplo, hoje é inviável a gente fazer um troço desse. Porque vai agora na delegacia, por exemplo, de manhã, chega às 10 horas da manhã, vai 10 horas da manhã. Aí você vai só soltar a matéria,
No dia seguinte, a matéria está extremamente velha. Isso pro jornal impresso, né? Então você estava colhendo material pro dia seguinte. E a gente tava nessa mesa e gente conversando com o delegado ali, né? E seu pai queria conversar com o bandido para pôr ele ao vivo. Queria pôr ao vivo. Nessa época podia, e né? ele não prestava atenção. Ele não prestava atenção. O bandido, né? O bandido. Aí o que seu pai fez? Tinha que entrar. Aí ele meteu o chute, começou a chutar a canela do cara. Chutava-se a canela do cara, o cara olhava pra ele, viu? Pau, e canelada no bandido. Daqui a pouco, bicuda no bandido. Não, daqui a pouco o bandido, o próprio bandido, distraía de novo, ia atender outro, ou eu, o Jaiminho, sei lá quem tava lá. Meu pai bicudar o bandido. Já bicudava porque ele queria atenção pra ele. Ele não estava errado, porque ele estava ao vivo. Nós não. A gente podia ter tempo, podia preparar a matéria. Ele não tinha como preparar a matéria dele. Era pau. Ali. Você sabe como é que é rádio? É pau. Né? E ele queria chamar a atenção do marginal e dava chute na canela dele. Aí o rapaz olhava para ele e perguntava. Aí o rapaz distraía e. Pau, bicuda de novo. Aí o Jaiminho perguntava alguma coisa lá. Daqui a pouco o seu pai pum, metia o pé na canela do bandido, o bandido virava pra ele, olha, como é que fica? Essa tá no livro. Essa tá no livro. Puxa vida. Esse é Você tem que soltar logo essa edição número 2. Ô Kiko, você, voltando um pouquinho na política, então se você tem 50 anos, vamos pegar desde a década de 70, você pegou o governo do Plínio Paganini, do Lico Silveira, os dois do Jamil Cury, Pedro Loz, Ielo, enfim, até todos chegando o João Cury, até chegando nessa idade contemporânea nossa, de Pardini, de Fábio Leite. Qual que era o tempo mais difícil? Qual que era o governo mais difícil que abria pouco espaço para a imprensa? Olha, eu vou ser sincero pra você, uma pergunta que eu nunca pensei nisso. Você teve a convivência mais tumultuada? Eu acho que eu não tive convivência tumultuada. A imprensa como um todo? Não, acho que não tive. Não teve? Eu acho que não tive isso aí, Quinteiro. Não lembro de ter. Aliás, eu nunca tive atrito com ninguém, atrito assim. Mas quem que tinha mais abertura com a imprensa? Quem que gostava mais de imprensa? O que eu gostava mais de entrevistar, de conversar, era o Jamil. Porque o Jamil não tinha papas na língua. O Jamil que tinha que falar, ele falava. Né? Então, todo mundo, a gente gostava do Jamil por causa disso. Ele discutia, por exemplo, o Jamil ia sempre no café lá da padaria do Bosque, do Café do Ponto, né? Durante o dia e a padaria do Bosque à noite. E se você encontrasse ele lá e conversasse com ele, fazendo como repórter, ele não tava nem aí, ele falava. Nunca fechou a porta para ninguém, apesar que eu não lembro de um prefeito ter fechado a porta para sinceramente eu não lembro, acho que dessa fase talvez só o Plínio para municipalista, né? Mas era uma rivalidade entre mas tô dizendo para mim, pessoalmente, Kiko, né? Entendi. E não teve. Eu participei, por exemplo, do Plínio. O Plínio era de casa. O Plínio era muito amigo do meu pai, ia sempre na minha casa. E eu tive um caso com o Plínio, que o Plínio e o Círico Menegon, não sei se você sabe disso, eles não podiam se ver, né? Que não, o Círico Menegon era o dono do Jornal do Botucatu, e o Plínio na rádio. E os dois gostavam muito de mim, né? E eu participei de uma confusão entre eles, em que o Plínio, no programa O Palanque, né? Falou mal do Círico Menegon. E eu fui da redação, né? Vai fazer o levou flor. Não, ele escutou. Ele falou isso de falou assim: você escutou hoje o Plínio? Escutei. Falou: a hora que eu encontrar ele, aonde eu encontrar ele, eu vou dar um murro nele. Falou pra mim. Aí você levou pro Plínio? Não. Aí eu fiquei, falei, sério. E na frente do Banco do Brasil, na frente do Bosque ali. Eles se encontraram? E o Círico fez prometeu. Você estava junto ou não? Não. O Círico fez aquilo que prometeu. Deu um murro no Plínio. Daí ele foi contar pra você? Não, aí todo mundo ficou sabendo, né? Porque daí o pessoal chegou, porque começaram a brigar, chegou, todo mundo deixar disso.
né? E porque o Ciro chamava o Plínio de Plinóquio. Então era uma briga entre os dois, era uma briga constante. E eu fiquei nesse embate, porque o Plínio, o Plínio tinha, não sei se lembra do Plínio, ele tem a sala dele, do Plínio Paganini, você entrava lá, você tinha que uma picareta para abrir espaço para onde ele estava, para chegar na mesa dele, tanto papel, tanta coisa, remédio, um monte de coisa. E toda vez que eu ia para a cidade, eu passava lá, conversava sempre com o Plínio, porque ele estava sempre em casa. E aconteceu esse embate entre os dois. Isso eu pus no livro também. O burro que o Plínio tomou no meio da rua. Brigaram no meio da rua. O Ciro falou assim: o dia que eu ver ele na rua, onde for, seja onde for, eu vou dar um murro na cara. E deu. Na época foi um escândalo, né? Nossa. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? O dono do jornal, o outro Catu, o Ciro Meneghel era conhecido pra caramba. Muito conhecido. E o Plínio não precisa nem falar. Naquela época não dava processo nada, né? Você tomava um burro e... Acabou ali. Só que os dois nunca se reconciliaram. Nunca. O Kiko, hoje cedo, eu estava falando com o Márcio Paz de Almeida e a gente lembrou de um fato da eleição de 96, em que o Arthurzinho era candidato, Pedro Loz era candidato e tinha o Ielo, que ninguém conhecia, que também era candidato. E faltando ali 15 dias para a eleição, o Arthurzinho estava lá na frente e ia ganhar aquela eleição. A história de Botucatu talvez fosse diferente até. E daí teve toda aquela questão de bastidor, da votação de última hora, escondida do aumento dos vereadores. Você viveu isso? Você viveu isso nos bastidores, né? Era uma eleição quase ganha, Botucatu poderia ter uma outra história, né? Veja bem, essa eu participo muito disso aí, muito. Por quê? Na época, eu tinha deixado o jornal o Diário da Serra, porque eu fui convidado por Arthurzinho para ir no Jornal da Cidade. Não, por Arthurzinho, para ser assessor do Arthur na campanha. Tá. Naquela campanha eu fui assessor do Arthur. Eu, como repórter, fazer jornais, aquela coisa, e o Marcelino Dias como fotógrafo. E a gente tinha, como é que eu vou dizer, muitas informações, muitas pesquisas que davam como certa a eleição. A vitória dele. Do Arthur. Tava como certo. E aconteceu esse lance de aumento dos vereadores na Câmara. E quem substituiu o Arthurzinho era vereador, quem substituiu o Arthurzinho na Câmara foi o Marco Davi. E o Oswaldo Moreira Pagani, naquela época ele era muito ligado ao Jamil Cury, o Oswaldo Moreira Pagani sacrificou a candidatura dele, a vereança dele, que ele seria eleito também, por causa desse aumento de vereadores. Que implodiria a candidatura do Arthur. Do Arthur. Daí que aconteceu? O Marco Davi foi favorável ao aumento. Tudo isso é arquitetado pelo Jamil. Foi o Jamil. Aí o que o Jamil fez? Político como era, ele usou todos os meios de comunicações possíveis e imagináveis. Né? E nesse interim, tava o Arthur em primeiro, faltava acho que pouco tempo, uma semana para a eleição. O Arthur tinha 14% na frente do Lozzi, e o Lozzi tava pau a pau ali com o Ielo. Diferença desse 4, 5. O Ielo até então desconhecido. O Ielo novo na política. E aí aconteceu esse fato. O Jamil começou. O Jamil fez o meio de campo político dele e foi tirando o voto do Arthur. E esses votos do Arthur migraram tudo pro Ielo. E não como ele imaginava pro Pedro Lozzi. Então, exato. Quer dizer, quase que é um tiro no pé. Isso que eu ia falar, quase foi por quê? Se tem mais uma semana de eleição, o Ielo era eleito. O Ielo cresceu de forma vertiginosa. Como é que eu esqueci o nome? Naquela época, o PT colocou um Fiat 147 com uma cornetinha em cima para falar. Isso. Se tivesse um pouquinho mais de estrutura, o Ielo ganhava a eleição já em 96, né? Acredito que nem precisava de estrutura, sim. Era só ter mais uma semana, só para continuar aquele papo do aumento.
gradativo dos vereadores. Quase que é um tiro que sai pela culatra, mas foi muito pouco. Mas foi algo arquitetado de forma genial pelo Jamil para virar uma eleição que estava perdida, né? Tanto é que e ele iria perder também porque o capital político dele falou, não vou fazer o meu sucessor aqui, que é meu vice, né? É, exatamente. E aí nessa semana, né, crucial, teve a última comício. O último comício. Foi na segunda-feira. A eleição era numa quinta. Não era fim de semana, era numa quinta. E foi o último comício. Nesse último comício foi decisivo para definir a eleição. Se tem mais uma semana, o Ielo ganha. E tanto é que o Arthur ficou em terceiro. Foi. A diferença é pequena. Mas ficou em terceiro e a eleição estava ganha. Foi uma orquestração ali de bastidores fantástica. E ninguém imaginava, mas agora uma semana não vai mudar nada. E mudou de forma uma semana. Engraçado que 4 anos depois, os 3 estavam lá de novo, né? Sim, mas o Pedro já era prefeito, era isso. A primeira reeleição que nós tínhamos no Brasil, né? Só que o Ielo passou o trator em cima dos dois. Não, né? mas o Ielo, depois dessa campanha que teve aí, que o Ielo ficou em segundo, por muito pouco não ganhou, ele já entrou como favorito. O Kiko, rolou dinheiro nos bastidores ou não nisso daí? Deve ter rolado, né? A gente não sabe, a gente não tem sabe. Confiança, né? A gente até não pode falar, porque tem muita gente viva ainda hoje. Mas em se tratando de política, né? Tudo é possível. Agora, eu não vi. Foi a maior virada que você presenciou? Foi a maior de eleição virada, aqui em Botucatu? Sem dúvida nenhuma, foi a maior virada. Uma coisa inesperada. A gente mesmo não estava esperando. Por que eu entrei nessa campanha? Eu gostava de política, mas eu queria conhecer os bastidores, eu queria que tá ali no cerne da coisa. Por isso que eu aceitei o convite do Arthur. Tanto é que depois não quis mais saber. Ele era difícil de lidar ou não? O Arthur? É. Não é nada. Ele era bem espontâneo com todo mundo, comigo, né? O Arthur é uma pessoa que ele nasceu para aquilo. Tanto é que depois ele na outra eleição, ele foi terrível, não conseguiu. Não conseguiu. O Fião era vice dele daí na outra eleição, lembra? Mas ele não teve. Mas essa eleição marcou por causa disso, por causa de uma eleição que foi uma virada histórica. Eu nunca imaginava perder aquele. A eleição estava praticamente ganha. Teve algumas coisas também que a gente tem que ficar aqui, não é por dinheiro não, que também atrapalhou um pouco, no caso do Arthur, mas que mesmo assim não ia dar essa reviravolta que deu. Você consegue imaginar a cidade diferente se ele tivesse sido eleito? Ele estava sendo eleito. Imagina, a gente não teria Pedro Lozzi, o Ielo provavelmente voltasse na próxima eleição. Você acha que mudaria muita coisa ou não? Estava sedimentado, o Ielo ia voltar em 2000 e ia ganhar. É duro a gente prever, né? Fazer essa previsão, mas o alicerce por Ielo nessa eleição que ele ficou em segundo já estava feito. Então ele foi o único que saiu da eleição alicerçado. Por quê? O Arthur com aquele problema da eleição passada. O Pedro Lozzi como prefeito sendo a vidraça, certo? Era a vidraça. Só o Ielo estava consolidado. Então o que aconteceu? O Ielo foi, a gente chamou foi um prefeito natural. Essa é a grande verdade. Ele já saiu na frente pelo trabalho que o PT fez atrás com ele, com esse todo problema que deu E ele foi prefeito, depois foi muito bem avaliado, foi reeleito. Ele só foi perder em porcentagem de voto, acho que ele foi reeleito com 74% em 2004. E ele detinha em nível de porcentagem o recorde de votos aqui em Botucatu. Ele vai perder só para a reeleição do Pardini. O Pardini tem 86%. O Pardini foi, acho que 87, recorde, né? É o recorde até hoje. O Fábio teve 78%, né? Na eleição dele agora.
Mas muito pelo nome do... Mas alicerçado pelo Pardini. Assim como o Pardini foi alicerçado pelo João, né? Sempre tem que ter alguém para alicerçar. E se o Jamil perde isso, né? Então, e você vê o João. O João, quando o Yelo foi reeleito, né? Aí, o candidato do Yelo para a próxima eleição era o Pinho. E o Arthur, quando começou, o João, quando começou, tava lá embaixo. Com 4%. Também foi uma das maiores viradas, né? E o João, na época, ele chegou e me chamou, o João Cury me chamou, para que eu fosse assessor dele na campanha. Aí, só que não, porque eu tava com a Acontece, tava lançando a Acontece, falei, João, não dá para misturar. Aí eu não pude assessorar o João, mas eu tinha aquela experiência que para mim, né, que a gente sempre brinca, foi uma experiência amarga, né, porque aquela eleição, porque eu nunca tinha entrado, não sabia como é que funcionava, a gente se conhecia tudo, mas não sabia como é que funcionavam os bastidores, ali o cerne da campanha, e a gente ficou conhecendo ali, participando de reuniões, participando de tudo quanto é evento a gente tava. Tudo quanto é reunião a gente tava. E depois eu não pude aceitar esse convite do João por causa do Acontece. Aí não deu certo. Quem é mais novo aqui em Botucatu e de repente está perguntando, mas como assim o Acontece? O Acontece é o mesmo do Godinho do Quinteiro? O Acontece do Godinho do Quinteiro começa com o Kiko. Lá em 2009 e vai até 2016. Como é que foi lançar aqui? Eu acho que foi o primeiro site de notícias aqui em Botucatu, né? Que deu certo. Foi um desafio, né? Porque a gente viu a internet crescendo pra caramba, eu falei, poxa, que a gente acompanhava outros sites, falei, meu Deus do céu, quer dizer, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, outros jornais, Diário de São Paulo. Tá dando certo lá. Por que não dá certo aqui? Daí você criou. Eu falei assim, eu vou tentar fazer. Aí comecei a fazer, aí começou a dar certo. Aí eu tive o meu braço direito, que é minha filha. A Valéria que tá aqui. A Valéria foi a Valéria, acho que a Valéria é mais responsável do Acontece do que eu. Porque eu só escrevia, só fazia as matérias, tal. Agora ela não, ela que administrava, ela que... Como é que surgiu o nome Acontece? Eu não lembro. Você lembra, filha? Do livro? Do livro, do livro. Acontece. Aconteceu comigo, acontece, é isso mesmo. Aconteceu comigo, o seu livro. O livro, né? Meu. Acontece Botucatu, olha só. Deu certo. E depois, agora eu vou falar um dilema meu. Quando eu falei assim, eu quero descansar, tal, mas eu não podia deixar o jornal na mão de... Esse era meu desespero. Eu falei, pô, eu fiz isso com tanto carinho, sofri tanto no começo, principalmente no começo. Eu falei, pô, tem que deixar esse jornal com alguém que vai dar sequência. Eu teria a mesma preocupação também. Aí, quando aconteceu da gente sentar para discutir, e eu fui para Mongaguá, coração aberto, falei, pô, o jornal vai continuar, deixa que vai, e tá até hoje, ó. Então estamos tentando. Não, quando eu vejo acontece, eu me sinto orgulhoso, né, de ter começado isso. Mas o trabalho seu Você sabe, esses dias para quem que eu tava contando, eu não me lembro. A gente tava falando de destino, né? E eu falei assim, perguntaram como é que começou o Acontece com vocês, né? Como é que o Kiko passou? E eu lembro que eu levantava muito cedo, né? Que eu apresentava o Bom Dia Criativa lá na Rádio Criativa. E depois do almoço, eu gostava de almoçar e tirar 15 minutos de cochilo. E quando eu tô quase entrando nesses 15 minutos de cochilo, toca o telefone, eu olho, Kiko Cutter. Eu falei, caramba, eu tô quase dormindo, será que eu atendo? Será que eu não atendo? Depois eu ia retornar, eu falei, não, eu vou atender. Aí o Kiko fez essa explanação. Me lembro como se fosse hoje, Kiko. Logo legal. Depois do almoço. Foi legal. E eu tinha, porque eu não dormi aquele dia, eu não tirei meu cochilo. E foi legal, foi uma negociação. A negociação foi
maravilhosa, foi tranquila, e satisfez você, satisfez eu, então... Viu? E depois eu vou pro intervalo, eu tenho uma outra história, essa você não vai lembrar, mas que eu lembro que você fez parte e que me colocou no rumo para poder fazer a coisa certa como repórter. Daqui a pouco eu conto essa história para você. O nosso convidado hoje é o jornalista Kiko Cutter. Eu falei que ia contar uma historinha de bastidor que eu tive com o Kiko. Eu tava começando no jornalismo, finalzinho de 98, e tava pela Municipalista. E a gente tinha, né, Kiko, o costume de ir até o batalhão da polícia para ver boletim de ocorrência. Para ver as ocorrências. E não era boletim eletrônico, não tinha, né? Então o policial fazia tudo à mão ali. À mão. Aí a gente chegava, aquele boletim parecia um mapa do inferno escrito em hebraico de ponta cabeça, né? Pra gente entender aquilo. E eu tava ao vivo e com o telefone aqui. E tava o Kiko sentado numa mesinha na minha frente, anotando pro Diário da Serra, né? Isso. E o Claudião do Copom. Aí eu comecei, caso de furto, que era o que tinha escrito lá, né? Tava escrito. Aí virava a página do boletim, então este roubo... O Kiko parou, a imagem da minha cabeça, o Kiko para de escrever e vira para trás assim. É furto ou é roubo? Aquilo me desconcertou, né? Tudo bem, terminei lá. Aí o Kiko fala o seguinte: dá uma dica para você, chega mais cedo e anota tudo quando você for entrar no ar. Que é tudo bagunçado aqui, você vai cometer mais gafe. Eu falei, caramba. Hoje parece uma coisa óbvia, né? Chegar e anotar, mas naquela época não era, que a gente chegava ali na correria, era tudo ao vivo ali, né? E aquilo eu levei, Kiko, e eu comecei a anotar a partir de então. Eu falei, caramba, olha, você não lembrava disso, né? Não tava lembrando, não. Agora eu tô... Tinha uma salinha, que a gente subia ali, a gente entrava no batalhão, do lado da quadra, nem sei se existe mais. Ali você subia ali uma escadinha e tinha lá e estavam lá os boletins da noite, né? Olha que loucura que a gente fazia, não? Era loucura. Entendeu que o policial escrevia, imagina? E nesse dia tava furto na capa e roubo no meio do histórico. Eu tive um lance também com o André Godinho. Nesse lance aí. O André Godinho, a gente eu fazia polícia na Rádio Criativa. E o Godinho tava entrando na Rádio Criativa pra fazer polícia, porque eu tava lá. Da Clube. Que eu ia. Da Clube, isso. Que eu ia. Sair. Eu falei pro Lunardi, o Lunardi, que era o responsável, né? Falei, Lunardi, eu vou ter que sair. Eu não posso ficar. Vou só cobrir um tempo aí e eu vou sair. Aí ele falou assim, daí pôs o Godinho. Aí o Godinho também não tinha muita experiência na polícia e ia comigo. Então eu ia fazer a matéria e ele ia comigo. Eu explicava pra ele tudo certinho, né? Aí a gente entrava ao vivo e o Godinho do meu lado, né? Aí eu falava, estamos aqui então, né? Em frente ao comando da Polícia Militar. Passava todas as informações tudo. E agora vamos lá. Onde é que você tá, Godinho? Pra passar as notícias do bombeiro. Tô do seu lado. Oi, Kiko Cutter. Ainda bem que não tinha câmera, né? Ele do meu lado. Do seu lado, sentado ali, do lado. Eu brincava, falei, meu Deus do céu, ainda bem que ninguém tá vendo, viu? Só nós aqui que tá... Hoje em dia tiraram essa emoção do rádio, né? O rádio antigamente você te permitia fazer isso, né? Tô aqui na frente do bombeiro, não, tá sentado do lado do Kiko ali. Puxa vida, bons tempos. Depois o Godinho ficou fazendo, eu tive que sair por causa dessa correria de jornal, eu tive que sair, mas o Godinho, ele ficou no lugar da Clube, né? Qual foi o local que te deu mais trabalho, Kiko? Dos jornais, das redações, de rádios, o que te deu mais trabalho? Foi o Diário da Serra. Porque era diário, né? Diário era muito corrido, porque eu fazia no diário, a pauta minha, eu era editor de esporte, editor de polícia e fazia matérias especiais, mais entrevistas, tal. E era muito corrido. E teve explicar lances aí do Diário da Serra. Teve um lance que essa que marcou. Isso marcou minha carreira no jornalismo.
quando tava aquela época da AIDS. Começou a AIDS, ninguém sabia o que era direito. Década de 80, né? Ninguém sabia o que era direito. E eu tinha um rapaz que tinha um tio, que era amigo meu, rapaz, né? Tinha um tio que tinha. Ele tinha contraído AIDS numa transfusão de sangue. E eu falei, se ele não falaria comigo, aí ele falaria. Zaqueu chama o cara. Nunca vou esquecer isso. E eu fui fazer essa entrevista com ele. Olha como é que é a coisa, desconhecimento da gente. Antes de falar com o Zaqueu, eu fui lá na Unesp, no departamento de doenças tropicais, falar com o Dr. Domingos Alves Meira. Que dá nome, inclusive, hoje ao... Isso. Eu falei, doutor Meira, qual é a possibilidade de acontecer alguma coisa? Ele falou, não. Aí ele explicou para mim o que era. Possibilidade de ter a transmissão, né? Esse tabu, porque a gente não sabia, né? Acho que tocar, sabe? E eu fui e fiz a entrevista com o Zaqueu. No dia seguinte, saiu o jornal, meia página no segundo caderno, meia página, minha foto, e o Zaqueu de costa. E eu de frente, aparecendo no jornal. E entrevista explicando tudo, como é que ele pegou, tal. E o Zaqueu, inclusive, morreu depois de 15 dias. Decidido morreu de 15 dias, E eu saí do jornal aquele dia, olhei aqui, adorei, né? Falei, meu Deus, puxa vida, isso é uma coisa histórica, né? E saí dali, fui no barzinho, o jornal era ali onde era o Sakai, né? Na parte baixa lá do Sakai, do prédio lá. E eu sentei na lanchonete para comer, para tomar uma coca. Tava tomando uma coca. E do meu lado, esse tá um livro também. Do meu lado tinha uma mesa aqui, outra mesa aqui, tinha umas pessoas. Eu cheguei, sentei e comecei a tomar coca. E eu percebi que as pessoas se afastavam. Ah, olha só, as pessoas te reconheceram, exato, vi achando que ele pegou AIDS também. Exato. Caramba, como a gente era, a sociedade era ignorante. Não maldade, não ignorante no sentido pejorativo. Eu senti uma coisa ruim. Falei, meu Deus, olha aqui. Porque eu percebi que eles estavam olhando a matéria, vendo eu em primeiro plano, o Zaqueu de costa, né? E se afastando de mim. Caramba, que loucura, não? É mole? Eu passei por essa experiência. São muitas experiências que a gente passa mas essa marcou. Ô Kiko, agora você também já trabalhou na editoria de esportes e você era o repórter predileto de um menino que corria de carro aqui, né? Depois ele chegou na Fórmula 1, o nome dele é Felipe Massa. O Felipe. O Felipe, na época, Você deu muita capa pra ele também. Bastante. Tanto é que o pessoal do Correio da Serra, né? Porque o Correio tem uma série de, não é fiscais, auditores, não é auditores também, conselheiros. Tem um grupo de conselheiros que fazia também o Correio da Serra. E eles chamavam, e o seu Pupilo vai correr quando? Pra brincar comigo, porque eu falava muito do Felipe Massa, mas no kart. Eu vou falar uma coisa pra você aqui, que tava o Haroldo, depois que ele passou pra Fórmula 3, depois que foi Fórmula 1. Quando o Titônio, pai dele. Pai do Felipe Massa. Que corria também. Só que ele era Fiat-Uno, Fórmula 1. Isso, que o Zé Massa foi campeão. Essa também eu cobri muito. Fomos lá em Interlagos cobrir. Até isso. E o Titônio falou assim, ele acenou com a Sauber. Mas, na verdade, a Sauber vai ser o quintal, porque ele, na verdade... Ele é piloto da Ferrari. Eu fiquei com aquilo, Sauber. Eu falei, caramba, sabe que eu perdi um furo mundial. Porque se eu falo que o Felipe Massa acenou, mas era piloto da Ferrari, né? 2002 que ele foi correr na Sauber. Ele foi na Sauber, né? Mas que era pra treinar, pra assumir E você não publicou isso, não? Não publiquei, eu publiquei só que era Sauber, porque, né?
A gente também não... Mas o Titone falou pra mim. Você percebia talento nele ali, cobrindo ele? Ah, sim, ele era. O local de treinamento dele era na fábrica. No kart, né? É o kart, ele treinava dentro da fábrica. Sábado e domingo que não tinha ninguém, ele era dentro da fábrica. Só queria saber disso. Só isso, eu só pensava nisso. E muitas vezes eu conversava com ele, às vezes ele falava monossílabos. É o Haroldo que falava, o Haroldo Amaral, que falava que eu era o tradutor do Massa, que eu era o único que conseguia tirar uma frase do menino, que era muito tímido, né? O Haroldo falava que eu era o tradutor do Felipe Massa. Ô Kiko, olha, a conversa vai passando, o tempo vai voando. É claro que a gente não ia conseguir contar todas as histórias do Kiko. Se ele não conseguiu colocar num livro, né? Como é que a gente ia colocar tudo numa hora só? Mas vamos fazer um exercício, Kiko. Você vai dormir hoje. Se te dessem uma missão, falou, Kiko, hoje você vai chegar, você vai fechar o olho e a primeira coisa que te vem em toda a sua carreira, uma reportagem, uma pessoa, alguma coisa que você passou no jornalismo, você vai lembrar dela hoje quando você fechar o olho para dormir. O que você lembraria? Eu acho que foi essa história do Zaqueu. Essa foi a que mais te marcou. Marcou muito, porque a matéria em si já era muito polêmica, já era muito sensível. Muito sensível. E de repente eu vi as pessoas se afastando de mim como se eu tivesse Você ainda sente tristeza ao lembrar disso? Muito. Quase 40 anos depois. Essa reportagem marcou muito. Você tem a capa ainda? Tem, o jornal tem. Eu tô lá. Eu tô no primeiro plano e o Zaqueu de costa. Nunca ninguém te pediu desculpa? Não, também porque depois foi. Não era maldade, né? A coisa foi aflorando, porque na época era jocosamente chamado a AIDS de peste gay, que era um absurdo. Então, quer dizer, e de repente eu tô ali e o Gustavo, ele pegou a síndrome numa transfusão. Puxa vida. Ele era de Botucatu. De Botucatu. E eu entrevistei ele, já estava já bem debilitado, ele já estava na fase final e tal. Então essa é a história que mais te marcou então nesses 50 anos. Porque pela situação que eu vivi, ele teve várias histórias, o jornalismo faz várias histórias, mas essa marcou por causa da situação, por causa daquele momento de eu estar ali tranquilo numa lanchonete, pertinho da redação, tomando um refrigerante e as pessoas se afastando de mim. Que tristeza que foi a sociedade naquela época, né? E não é por mal, porque é desconhecimento puro. É ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, vou repetir, porque a ignorância é quando você não tem conhecimento de algo. Né? Como foi a Covid. A Covid também, depois de sair da AIDS, ver essa Covid aqui, que nós tivemos a Covid nem estava em Botucatu ainda, quando nós tivemos aquela coletiva na prefeitura com o Fortaleza. Na Pinacoteca. Foi na Pinacoteca? Foi. Que era maior. Eu fiz o seguinte questionamento. Vamos supor que eu estou deitado, um pernilongo, uma pulga, um piolho me pica. Eu tenho a Covid. Passa pro outro. A gente não sabia nada, né? Pois é. Que loucura. Era ignorante mesmo. E não é por. A gente tinha. O conhecimento veio com o tempo. Mas era terrível. Kiko, muito obrigado pela sua presença aqui. Por compartilhar uma pequena parte das suas histórias de 50 anos no jornalismo Botucatu. Você vê, a gente nem falou de carnaval, a gente nem aprofundou. Pois é verdade. 40 samba enredo. Só falar do carnaval. Carnaval eu e a Valéria, né, minha parceira, a gente, por 4 anos seguidos, nós somos jurados do carnaval de Botucatu. Não, de Bauru. De Bauru. Que era muito mais importante que Botucatu. Não, hoje, né? Tô dizendo, esse ano nós fomos. O ano passado nós fomos. Agora, recente. Que legal. Recente então. E a gente. E lá o carnaval é
extremamente competitivo. Tem mais né? investimento, né? Muito investimento, e principalmente duas escolas, né? Lá duas escolas são... Estão se matando lá. A Cidade Falcão e a Cartola. São duas escolas que... E a gente foi jurado lá. Um grupo de pessoas daqui. Então, na época do carnaval, o Kiko vai voltar aqui para falar só de carnaval daí. Ah, vamos, claro. É só me convidar. Contar alguns personagens. Kiko, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Quinteiro. E muito sucesso pra você. Valeu, obrigado, Kiko. Obrigado a Valéria que está acompanhando aqui.